Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com todos? Vamos falar o que está acontecendo no transporte, né? Vamos falar as notícias do mundo rodoviário. Gente, tivemos algumas informações e fomos ler e analisar elas. Está acontecendo muito grave, aonde que quem tinha de proteger o trabalhador se cala mais uma vez perante a essa situação. Estamos vendo uma situação que está acontecendo que ninguém se pronuncia, que todos se calam e se tornaram refém dessa situação. Essa situação é um intervalo entre jornada. Paramos, demos uma lida na CLT, procuramos entender como que funciona o intervalo entre jornada e vimos que uma empresa do transporte coletivo em Belo Horizonte, com o nome Saritu Garagem Goiânia, porque eles são várias unidades, então ela é SM Transportes Saritu SM, e vem cometendo um dos maiores crimes contra o trabalhador, exigindo que o trabalhador coloque no seu cartão de ponto, sem mesmo ter feito um intervalo de 2 horas entre esses percursos que faz entre jornadas. E eu parei para ler e procurar ter um entendimento sobre essa situação do intervalo entre jornada e um intervalo fracionado. E eu fiquei em algumas dúvidas, porque será que nas estações tem hotel? Será que lá tem um local salubre para o trabalhador sentar e se repousar entre jornadas ou fazer o seu intervalo? Porque na CLT, no artigo 70, parágrafo 4, deixa bem claro, a jornada de 6 horas, não podendo ultrapassar a jornada de 6 horas, intervalo de 2 horas, com hotel e local salubre para o trabalhador descansar. Isso a CLT deixa bem claro. Mas a Saritu não respeita essas normativas da CLT. Muitas das vezes descumpre essa situação. Muitas das vezes foge dessa situação. E o trabalhador se torna mais uma vez refém dessa empresa. Muitas das vezes tendo de ir na empresa refazer o cartão de ponto, tendo de ir ceder contra a situação, porque quem tinha de proteger ele muitas das vezes se cala perante a situação. Porque era hora do sindicato falar, não vai ser refeito o cartão, não tem um intervalo de 2 horas, não está na CLT, não tem acordo coletivo em cima dessa situação. E o que nós esquecemos de falar, para existir essa situação, tem de ter um acordo coletivo, e esse acordo coletivo até hoje não foi firmado entre partes. Esse acordo não foi firmado, o sindicato não assinou nenhuma normativa a respeito dessa situação que a Saritu vem cometendo contra o seu trabalhador. Então a gente vai vendo que esses crimes vão acontecendo e o trabalhador se torna mais uma vez refém. Vocês vão ver no decorrer dos vídeos a situação que o trabalhador passa. Eu quero saber se nesses locais aí são hotéis e se essa situação que está acontecendo hoje pode estar acontecendo. Isso vai de empresa por empresa. Vimos que uma empresa tentou implantar um intervalo de 30 minutos sem ser julgado ainda pela justiça, pelo aquele acordo que teve numa assembleia entre onde que trabalhadores não aceitaram, mas o sindicato aceitou a proposta do patrão e ainda não foi para julgamento, não teve uma decisão justa da justiça. Essa empresa do grupo São Dimas Transporte, estava cometendo esse delito contra os seus trabalhadores, colocando um intervalo de 30 minutos, obrigando o trabalhador muitas das vezes a preencher o cartão de ponto sem ter mesmo ter feito o seu intervalo. Mas o seu representante foi,
perante a justiça e pediu uma palitária na Delegacia Regional do Trabalho, aonde que essa audiência aconteceu, não gerou um acordo para ambas as partes, a empresa não quis retroceder. E qual a decisão que esse representante tomou? Procurar o Ministério Público, e denunciar essa situação covarde que vem acontecendo contra o trabalhador. Porque, segundo relatos da própria CLT, no artigo 58, quando não há esses acordos coletivos que não estão lá no acordo coletivo, eles não podem ser cobrados, eles não podem ser obrigar o trabalhador a fazer. Então, nós estamos vivendo a posição assim, vamos fazer para ver se dá certo. Se der certo, bacana. Se o trabalhador se calar e se tornar refém, bacana, deixa. Ninguém fala mais nada disso, não. Todo mundo se cala perante a situação, põe o pano aí e ninguém lembra de mais nada, não. Mas, se o trabalhador se rebelar, vamos lutar, não vamos se calar, não. Então, essa é a ideia, que como aconteceu na São Dimas, aqueles trabalhadores, junto com seu representante, tomou a decisão de ir para a luta e reivindicar os seus direitos. Eu acho que toda a categoria tinha de se igualar a empresa lá, igualar aqueles trabalhadores que não se calam perante a situação, que não se tornam refém da situação. E vimos numa audiência pública o nobre deputado Celinho Sintrocel falando de uma situação que não condiz com aquilo que vem acontecendo, que as empresas do transporte metropolitano de Contagem e transporte metropolitano precisam do subsídio para diminuir a tarifa. Eu acho que o senhor, nobre deputado, o senhor tinha de vir conhecer um pouco mais a região metropolitana e ver o que o pessoal de Betim, Contagem, Sarzedo, Brumadinho, Matozinho, e várias outras, Joatuba, Mateus Leme e várias outras partes da região metropolitana passa no seu dia a dia para chegar até o seu lar. O senhor tinha de vir ver a situação que o pessoal de Neves passa para chegar no seu lar. O senhor tinha de vir ver a situação que o pessoal do Nacional passa todo dia para vir para Belo Horizonte, quando que essa empresa que atende a região do Nacional não dá um atendimento justo a essa população. Não atende essa população como ela deveria ser atendida. Não trata essa população com respeito. Sempre ônibus dando problemas técnicos em locais específicos. A empresa mandando esses veículos retornarem para suas garagens em pontos específicos porque não tem condição de chegar até o centro da cidade. Então, nobre vereador, quando a gente vai falar uma fala que vai beneficiar parte desse grupo, a gente tem de analisar bem o que a gente vai falar, porque pode gerar impactos negativos. Concordo com o senhor, é justo o subsídio? Sim. Vamos tentar reduzir a tarifa? Vamos. Mas o que nós podemos fazer para melhorar? Em Belo Horizonte a tarifa é R$ 4,50, mas temos ônibus que eles falam que são bons com suspensão a ar e ar-condicionado, quando a região metropolitana roda com a sucata que sai de Belo Horizonte e vai para a região metropolitana. A região metropolitana nunca é contemplada com veículos novos. A região metropolitana sempre fica com o resto que sobra em outros municípios que não serve. Vai para a região metropolitana. Será que devemos dar o subsídio nessa situação? Primeiro temos de analisar e ver que esse sistema que está sendo colocado na região metropolitana, ele não atende a população. Nós temos de mudar o contrato, nós temos de estudar essa tarifa do transporte metropolitano. Não adianta a gente ter uma tarifa muito alta e a gente ter um transporte ruim.
a gente não ter um transporte que não atende a população. Nós não ter um transporte que não dá qualidade para os seus usuários. Então, vimos que essas são as dificuldades que temos no transporte. E muitas das vezes vimos e estamos vendo que esse ano é um ano eleitoral e nenhum dos senhores trouxe uma proposta concreta de melhoria para o transporte. É que nem já falei, as linhas de longa distância, elas não podem ser atendidas completamente como Mateus Leme, Joatuba e outras, Conceição do Itaguá, que é a Brumadinho. Elas têm que ser linhas atendidas por ramal. O usuário não pode pagar preço completo, não. O usuário que pega o ônibus lá no Tirol, ele paga 12 e pouquinho, sendo que a passagem tinha que ser equiparada àquela distância que ele está andando. Porque isso está lá no contrato, mas não é cumprido. Uma linha só, Itatiaia-Sul, que tem por sessão, porque o certo era tirar a tarifa por sessão para ajudar o usuário, para dar uma qualidade de vida melhor para o usuário. E tem outras linhas que precisam ser estudados os itinerários. O pessoal de Brumadinho vem sofrendo todo dia com a demora, porque a volta que o ônibus dá é muito grande e muitas das vezes ele agarra na Praça 7 e na Rua Espírito Santo. Isso gerando uma demora, a viagem podendo durar de 2 a 3 horas. E ninguém cria um plano de melhoria. O Sem Infra não vai à rua, não criam estudos técnicos para melhorar o transporte da região metropolitana. Não criam estudos e a população só vai. E fica bem claro, né, como que o desrespeito com o trabalhador e as desigualdades vêm acontecendo todos os dias. Eu vi que não teve votação ainda do subsídio para que as empresas retornem os ônibus para os seus horários normais. A Câmara não soltou nenhum posicionamento, criaram aquele alarme todo, aquela situação que ia ser resolvido o problema no dia 1º de julho. Até o momento nada foi votado, nada foi à plenária para tentar amenizar o impacto negativo que vem acontecendo todo dia na vida do trabalhador e trabalhadora, que sai muitas vezes da sua casa no horário e não consegue chegar nos seus horários normais no seu serviço. Muitas das vezes porque as empresas não cumprem os horários, ou por causa do trânsito, ou por causa de situações adversas que acontecem no dia a dia. Ontem, parado conversando com uma pessoa, ele é gerente de uma loja, ele falou o que as empresas estão fazendo. As empresas não querem saber da situação dos seus trabalhadores. As empresas estão punindo, as empresas estão dando punição, descontando um pouco daqueles trabalhadores que já não ganham muito. E a Câmara Municipal se cala mais uma vez perante a situação. A Câmara Municipal se torna refém mais uma vez da situação, que não tem nenhum daqueles que criaram esse alarme todo do transporte, vem a público se pronunciar, vem a público dar uma satisfação para a população, apresentar uma contraproposta, por que não foi à plenária no dia 1º, o que aconteceu, quais são as dificuldades que tem para tramitar esse projeto em caráter de emergência. Ninguém vem a público dar a satisfação que a população precisa. E estamos falando não de um pouquinho de dinheiro que vai ser investido no transporte, estamos falando de 237 milhões para subsidiar uma tarifa que não tem qualidade para ela ser o preço que ela tem. Ela não tem um atendimento correto para ser R$ 4,50. Aí você fala suspensão a ar-condicionado, mas isso é o de menos. A população precisa de mais qualidade no transporte, mais horários, mais dinâmica, ônibus atendendo a população como ela deve ser atendida de verdade, ônibus atendendo a população
em horários corretos, as empresas de ônibus não agindo com covardia, como está fazendo todos os finais de semana na Estação São Gabriel e fizeram no decorrer dessa semana na Estação Vilarinho, colocando ônibus pequenos para rodar em horários incompatíveis com a situação. Ônibus que não atende à situação da população, que muitas das vezes sai mais cedo da sua casa para chegar no seu trabalho na hora certa e muitas das vezes não consegue chegar. Muitas das vezes tem dificuldade para chegar no seu trabalho. E isso, os nossos representantes que tinham de estar a público lutando por nós, se calam e se tornam refém dessa situação. E coloca a população mais uma vez refém dessa situação. Então, eu acho que chegou a hora da Câmara Municipal estudar um pouco melhor. Vamos colocar esse subsídio, vamos acelerar essa situação, a população já não aguenta mais. A população já está entrando em colapso. Então, eu peço a todos que nos ajude. Eu vou deixar a descrição dos vídeos, na descrição do vídeo, o contato. Se você tiver um vídeo da situação que o seu ônibus está andando, vamos denunciar, não vamos se calar não. Vamos ajudar essa situação a se multiplicar em toda a nossa cidade. Nós vamos poder estar em todas as cidades mostrando a realidade para os vereadores que muitas das vezes não sabem o que é andar num transporte coletivo, num ônibus lotado. Então, eu agradeço a todos. Peço a todos que curtam o canal, que nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que ajude a gente a crescer as nossas ideias, a multiplicar as ideias positivas, não só as ideias negativas. Vamos soltar energias positivas, mostrando que apesar das dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, nós temos coisas boas para oferecer, que nós temos coisas boas para fazer para a nossa cidade. Muito obrigado a todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei o horário que você vai ver o vídeo, mas que Deus te abençoe e te proteja, que você tenha um final de semana repleto de coisas boas, que tudo dê certo nesse final de semana, que todos os seus planos sejam realizados. Muito obrigado a todos.